E este vídeo vai para você que adquiriu um imóvel na planta e a construtora atrasou o prazo de entrega. E nestes casos, não sei se você sabe, mas há sim o direito a uma indenização por conta deste atraso. Então, vamos evoluir um pouco mais com essa questão. Normalmente, quando você vai até a construtora adquirir lá a sua unidade, seu apartamento, você celebra com a construtora o tal do contrato de compra e venda. E é neste documento que consta o prazo, a expectativa de quando a construtora irá te entregar a unidade, ok? Só que juntamente com o contrato, lá próximo do prazo final fixado para entrega, é comum que as construtoras acrescentem uma cláusula no contrato dizendo que além do prazo fixado, você, ou na verdade a construtora, terá ainda mais 180 dias de tolerância para fazer a entrega. Então, só a título de exemplo, se você adquire uma unidade, essa unidade tem previsão para ser entregue dia 1º de janeiro de 2025, é comum, com esta cláusula de 180 dias, ou seja, que a construtora tem para que ela efetivamente te entregue a unidade mais 6 meses. Então você deve considerar o prazo acrescido de 6 meses para que ocorra a entrega. Muito bem, mas qual é o foco do nosso vídeo hoje? É falar do descumprimento desta cláusula, do descumprimento deste prazo. Então estou considerando aqui, e é importante que vocês entendam isso, estou considerando aqui que a construtora ultrapassou o prazo de entrega mais os 180 dias. Se isso ocorre, quais são as consequências? O que é que você que adquiriu a unidade pode fazer? O que é que você pode pleitear? O que é que você pode reivindicar da construtora quando isto acontece? Aqui a gente só precisa fazer uma distinção que ela é importantíssima. Temos um contrato assinado onde de um lado a construtora te obriga, na verdade ela se obriga a entregar uma unidade para você dentro do prazo e você se compromete a fazer o pagamento. Existem duas formas de gerar um estresse desse tipo de contrato. Primeiro é quando o contrato é descumprido por parte da construtora e existem casos em que o contrato é descumprido por parte do comprador, do adquirente. Aqui a gente vai falar de forma específica quando o contrato é descumprido por parte da construtora e mais específico ainda por conta do momento em que a construtora extrapola o prazo para a entrega dessa unidade. Neste momento, ocorreu descumprimento por parte da construtora. O que é que eu, como consumidor, posso exigir da construtora? Existem dois caminhos. Se ocorreu o atraso, eu posso, num primeiro momento, pedir a rescisão desse contrato, falar, olha, por conta do descumprimento do prazo, eu não tenho mais interesse em dar continuidade na aquisição, então eu peço para rescindir o contrato e eu peço a restituição integral dos valores que eu paguei, ok? Essa é a primeira possibilidade. Rescindo o contrato, restituo integralmente os valores. Então eu pego lá tudo que eu paguei, a construtora tem que me restituir isso com correção monetária, multa e juros de acordo com o que consta no contrato. Essa é a primeira opção. A segunda opção é ocorrer o atraso e pode ser que eu tenha interesse em continuar com a unidade, eu tenho interesse em continuar com o apartamento que eu adquiri, mesmo havendo atraso na entrega. Neste caso, é que você faz jus a uma indenização. Então, eu posso levantar a mão como consumidor e vou dizer para a construtora, olha construtora, eu tenho intenção de continuar com o contrato, continuar com o meu negócio, mas eu quero ser indenizado por conta do atraso.
E aqui surgem algumas questões que são bem interessantes. Então vamos lá. Primeiro ponto que precisa ser destacado, e aqui talvez tenha uma certa complexidade para a gente entender, mas não é tão difícil, ok? É comum quando você adquire um apartamento na planta que primeiro você tem a possibilidade de dar entrada no financiamento quando essa unidade estiver pronta, ou em alguns casos você dá entrada no financiamento já durante a construção. Nos casos em que você ainda não deu entrada no financiamento, em que você vai dar entrada no financiamento assim que a unidade estiver pronta e ocorreu o atraso na entrega dessa unidade, é fundamental que você peça o congelamento do saldo devedor. Então você tem um saldo que ainda deve para a construtora e você não consegue dar entrada no financiamento e esse saldo ele continua sendo corrigido mês a mês. E isso pode ser muito prejudicial a você, ok? Então, neste caso, em havendo descumprimento do prazo, se você ainda não deu entrada no financiamento, o ideal é pedir o congelamento do saldo devedor para que esse valor não fique aumentando até que efetivamente a construtora te entregue a unidade. Agora, por outro lado, é aplicável para todas as pessoas em que a construtora ultrapassou o prazo de entrega, a multa. Todo contrato, se vocês observarem com cuidado, com cautela, vocês vão verificar que existe uma multa a ser aplicada caso a construtora não entregue a unidade no prazo, tá? Então, normalmente há um valor mensal fixado, e aí isso varia de contrato para contrato, não é a questão aqui, mas é comum que você tenha lá a fixação de 0,5% ao mês por cada mês de atraso, e esse valor ele precisa ser corrigido e também remunerado com juros de 1% ao mês, tá? Então, toda vez que eu tenho esse atraso na entrega, eu posso sim pleitear da construtora a aplicação dessa multa. E eu sei que tem muita gente que pergunta, mas o meu contrato não tem multa caso a construtora descumpra o prazo. Isso também acontece e é comum que aconteça. Nesses casos, a solução ela precisa ser judicial, porque tem um desequilíbrio no contrato. Então a construtora diz que se você não cumprir, você vai pagar uma multa, mas caso ela não cumpra, não tem multa nenhuma. Então normalmente o judiciário ele reconhece que tem um abuso aí dentro desse contrato e acaba fixando a multa de forma igualitária para a construtora por conta deste descumprimento. E chegando aqui no fim, é importante também que vocês saibam que além da multa contratual, é possível que a gente peça, por exemplo, eventuais indenizações. E aqui só a título de exemplo, ok? Então eu posso pedir uma eventual indenização por dano moral, uma indenização por algum tipo de dano que eu sofri decorrente do atraso na entrega. E vou trazer um exemplo bem simples para cá, que seria o quê? Imagine que você paga aluguel e está ansiosamente esperando a entrega da sua unidade. A construtora não entrega naquele prazo prometido. Então você precisa continuar pagando o aluguel. Esse preciso continuar pagando o aluguel pode ser repassado para a construtora através de um pedido de indenização. Porque se ela tivesse entregue a unidade para você dentro do prazo, o que aconteceria? Você, a partir daquele momento, não precisaria mais pagar o aluguel que você vinha pagando. Então essa despesa além, ela também pode ser pleiteada numa ação judicial. É isso. E por fim, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, têm interesse em aprofundar um pouquinho mais, procura aqui no canal, aqui embaixo mesmo é possível que vocês encontrem outros vídeos, principalmente atrelado a esse, falando da compra e venda de imóvel. E lá tem os requisitos necessários que devem constar em cada tipo de contrato e talvez ajude você.